Na manhã de 16 de março de 1985, um homem aparentemente comum empurrou um carrinho vazio pela entrada do Jumbo Eletro em Campinas. Calça jeans, camisa polo azul, rosto que você esqueceria em 5 minutos. Ele cumprimentou o segurança com um aceno automático. Pegou um folheto de ofertas e entrou no mar de prateleiras como fazia todos os sábados havia anos. Só que naquele dia havia algo diferente. Espalhados entre as gôndolas de detergente, frios, brinquedos e televisores, 12 homens e mulheres fingiam ser apenas mais clientes. Alguns olhavam rótulos de sabão em pó, outros comparavam preços de carne, 2 usavam coletes de segurança da loja. Todos carregavam a mesma coisa invisível, a ordem de não deixar aquele homem sair vivo do radar. Do lado de fora, numa van branca anônima, 2 agentes do FBI observavam tudo pelos monitores ligados às câmeras de segurança da loja, ao lado de um delegado da Polícia Federal. Era Brasil, mas a Guerra Fria não respeitava fronteiras. Ali dentro, naquele supermercado, estava prestes a terminar uma operação que atravessara oceanos e serviços secretos. Nos registros civis, o homem se chamava Ricardo Ferreira Santos, 42 anos, representante comercial de eletrônicos, morador de um apartamento modesto no Cambuí, cliente fiel do Jumbo, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma calma. Para a Polícia Federal e para o FBI, porém, ele tinha outro nome, Yuri Mikhailovich Sokolov, major da KGB, o espião soviético mais bem-sucedido que o Brasil jamais soube que tinha. E naquele exato sábado, ele caminhava tranquilamente em direção ao seu ponto preferido da loja, o corredor de produtos de limpeza, a poucos metros do esconderijo que separava uma vida de fuga de uma sentença de prisão. 2 anos antes, em 1983, ninguém no Brasil fazia ideia de quem era Ricardo. A história começou em Viena, numa sala abafada de um prédio anônimo, quando um desertor da KGB entregou aos americanos uma lista parcial de agentes soviéticos operando sob cobertura profunda na América Latina. Nada de nomes completos, nada de fotos, só codinomes, regiões e áreas de interesse. Um desses codinomes chamava a atenção: Condutor. Localização aproximada, região de Campinas, Brasil, área de operação, telecomunicações e pesquisa científica. A CIA repassou o alerta ao FBI. O FBI acionou seu escritório de ligação em Brasília e poucos meses depois, um dossiê discreto chegou à mesa da Divisão de Contra-Inteligência da Polícia Federal em São Paulo. O problema era simples de definir e quase impossível de resolver. Encontrar um homem sem rosto, sem nome, escondido no meio de quase 700 mil habitantes. Campinas, nos anos 80, já era um pequeno celeiro tecnológico. Unicamp, laboratórios de ponta, indústrias de telecomunicações, empresas multinacionais testando fibras ópticas e sistemas de comunicação digital. Se você fosse a KGB e quisesse roubar tecnologia brasileira, era ali que ficaria. Os investigadores começaram pelo óbvio. Estrangeiros vindos do bloco soviético que se estabeleceram na região. Encontraram 17. Vasculharam a vida de cada um. Nada. Trabalhadores comuns, refugiados, gente tentando sobreviver longe da cortina de ferro. Nenhum condutor. Foi então que alguém na PF levantou a hipótese mais incômoda. E se o espião não estiver entrando, mas já estiver nascido brasileiro no papel? Começou um trabalho de formiguinha. Cruzar registros de nascimento, históricos escolares, carteiras profissionais, procurando pessoas com biografias perfeitas demais, cheias de lacunas, empregos impossíveis de checar, períodos desaparecidos.
Meses se passaram, até que um nome se destacou: Ricardo Ferreira Santos, nascido em 1943 em Ribeirão Preto, escola primária na cidade até 1956. Depois, um buraco de 6 anos. De repente, em 1962, ele reaparecia em São Paulo, cursando uma escola técnica de eletrônica. Formado em 1965, empregos em empresas pequenas, muitas delas já fechadas. Nada que pudesse ser confirmado com facilidade. Em 1977, mudança de vida. Ele se tornava representante comercial independente e se instalava em Campinas. No papel, tudo fazia sentido. Na vida real, nem tanto. Quando agentes foram até a velha escola primária em Ribeirão Preto, havia registros do nome dele, mas nenhum professor antigo se lembrava do aluno. Na escola técnica, o diploma existia, mas não havia foto nos anuários, nem colegas que se lembrassem de estudar com ele. Era como se alguém tivesse enfiado um fantasma nos livros de registro. Uma coincidência podia ser azar. 2, um incômodo. A terceira ligou todos os alarmes. A casa onde, segundo o registro, Ricardo nascera, tinha sido destruída num incêndio em 1957. A família teria se mudado depois disso, mas não havia um único documento que mostrasse para onde. Era o tipo de buraco que, em plena Guerra Fria, não se ignorava. Em abril de 1984, a Polícia Federal colocou Ricardo sob vigilância discreta. Queriam entender quem ele era antes de bater a porta. O que viram, à primeira vista, era deprimente de tão normal. Um homem de rotinas rígidas. Acordava cedo, tomava café numa padaria perto de casa, saía com uma pasta de amostras, visitava empresas, voltava no fim da tarde, jantava sozinho, assistia TV, dormia. Poucos amigos, nenhuma namorada fixa, nenhuma extravagância. Financeiramente, nada fora do lugar. Apartamento alugado, carro usado, vida modesta, normal demais. Com autorização judicial, vieram as escutas. Telefone grampeado, microfones instalados no apartamento enquanto ele viajava a trabalho. As primeiras semanas de gravação foram frustrantes. Ligações de vendas, cobranças, encomendas, nada em outro idioma, nenhum contato com embaixadas. Até que, numa tarde de setembro, toca o telefone. Alô? Podemos nos encontrar na quinta? Quinta não dá para mim. E sábado? Sábado, então, no mesmo lugar. Às 8. Combinado. Frio, banal. Mas exatamente por isso. Suspeito. Mesmo lugar. Só fazia sentido se já houvesse um padrão. No sábado marcado, a vigilância apertou o cerco. Ricardo saiu às 7h45. Dirigiu não para restaurante, mas para o Parque Taquaral. Estacionou, caminhou até um banco perto do lago e esperou. 15 minutos depois, outro homem se aproximou. 40 e poucos anos, roupas comuns, rosto comum. Sentou ao lado dele como se fosse coincidência. Conversaram baixo por 10 minutos. Em determinado momento, Ricardo passou um envelope pequeno. O outro guardou no bolso e foi embora. Agentes seguiram o segundo homem. Ele pegou um carro, dirigiu até a estação, embarcou num trem para São Paulo. Lá tomou um táxi direto para um prédio na Avenida Paulista, o consulado da União Soviética. Não era mais um palpite, era um fio sólido. Faltava saber o que Ricardo entregava. A PF decidiu então entrar no coração da vida dele. Em outubro de 1984, enquanto ele viajava para Belo Horizonte, agentes abriram o apartamento com mandado judicial. O local era tão espartano quanto parecia. Poucos móveis, quase nenhuma foto, nada pessoal demais. Mas atrás de um painel solto no armário do quarto, encontraram o que procuravam. Uma microcâmera Minox. 5 rolos de filme, 4 já expostos. Um rádio de ondas curtas modificado. Um caderno com anotações em russo, visivelmente cifradas. $15.000 em notas de 100, guardadas em envelopes sem marca. Tiraram fotos de tudo, recolocaram exatamente no lugar e saíram como se nunca tivessem estado ali.
Os filmes foram revelados em sigilo total, e o que apareceu nas lâminas de microfilme tirou qualquer dúvida. Esquemas de equipamentos de telecomunicações, plantas de sistemas de fibra óptica, relatórios de pesquisa da Unicamp, documentos internos de empresas da região. O representante comercial tinha acesso a informações que nenhum vendedor deveria sequer ver. A partir daquele momento, Ricardo Ferreira Santos deixava de ser suspeito e passava a ser oficialmente tratado como agente soviético. A questão era, o que fazer com ele? Em janeiro de 1985, 2 agentes do FBI desembarcaram em Brasília. Robert Chen e Patricia Morrison, especialistas em redes da KGB, sentaram-se numa sala da PF em São Paulo, cercados de fotos, relatórios, fitas de áudio e mapas. Eles ficaram impressionados, não só com o que Yuri havia roubado, mas com a qualidade da cobertura. "Ele é muito bom", disse Chen, folheando as transcrições. 8 anos e vocês só chegaram nele por causa de um desertor. Isso aqui é manual de operação clandestina. Morrison, mais pragmática, foi direto ao ponto. Se ele é tão bom, acreditem, ele tem um kit de emergência, passaporte, dinheiro, rota de fuga. E se desconfiar de qualquer coisa, desaparece em 24 horas. A PF sabia disso. O problema é que nada parecido tinha sido encontrado no apartamento. Foi então que os agentes começaram a olhar para outro tipo de rotina, as pequenas manias da vida comum. Entre os vários relatórios de vigilância, um detalhe aparecia sempre igual. Todo sábado de manhã, às 9 em ponto, Ricardo ia ao Jumbo Eletro. Sempre a mesma loja, sempre com o mesmo caminho dentro dela. Os investigadores reconstruíram passo a passo, entrada, frutas, laticínios, limpeza, padaria, açougue, caixas, a mesma coreografia, semana após semana. Foi Morrison quem notou o detalhe que todos tinham ignorado. Reparem aqui, no corredor de produtos de limpeza, ele sempre demora mais. Fica ali parado, olhando etiqueta de sabão em pó, como se estivesse lendo tese de doutorado. Os agentes foram até o Jumbo, discretamente à noite, com a loja vazia. Andaram pelo setor de limpeza, examinaram tudo. Nos fundos havia uma porta, funcionários apenas, levando à área interna e aos banheiros dos empregados. No banheiro masculino havia 3 cabines. A terceira, a mais afastada, tinha um painel de acesso às tubulações ligeiramente arranhado, como se tivesse sido mexido mais vezes do que o normal. Atrás dele, um pequeno compartimento. Não abriram. Não ainda. Apenas fotografaram, mediram, catalogaram. Se o condutor fosse tão cuidadoso quanto parecia, era ali que guardaria a vida paralela. Documentos, dinheiro, instruções. Tudo fora de casa, e protegido pelo disfarce perfeito, um simples banheiro de supermercado. O plano final nasceu ali. Agora voltamos àquela manhã de 16 de março de 1985. Ricardo entra no Jumbo como sempre. Os agentes o acompanham à distância, fingindo comparar preços de café e margarina. Na van, Chen observa pelas câmeras enquanto Morrison acompanha tudo pelo rádio. Alvo entrou. Rotina normal até agora, diz uma voz. Não intervenham até ele se mover para o corredor de limpeza, responde Morrison. Se for ao banheiro, queremos ele com o pacote na mão. Ricardo pega frutas, laticínios, alguns itens de mercearia. Seus movimentos são quase idênticos aos dos relatórios anteriores. Nada em seu rosto indica suspeita. Ele não sabe que cada passo está sendo contado. Quando o carrinho vira para o corredor de produtos de limpeza, o clima na van muda. As vozes no rádio ficam mais baixas, mais tensas. Ele está no corredor 3, está fazendo a mesma coisa, olhando rótulos. Informa um agente disfarçado de funcionário. Por um segundo, parece que ele vai apenas pegar um desinfetante qualquer e seguir. Mas então, como quem se decide de última hora, Ricardo encosta o carrinho na lateral.
olha discretamente para os lados e empurra a porta de funcionários apenas. Entrou, diz alguém no rádio. Equipe 1 e 2, posição. Equipe 3, bloqueia a saída traseira, ordena Morrison. Ricardo caminha rápido pelo corredor interno até o banheiro dos funcionários. Empurra a porta, entra na terceira cabine, tranca. O coração dele provavelmente acelera. Do lado de fora, o de 12 pessoas também. Dentro da cabine, ele ajoelha, remove o painel com movimentos treinados, enfia a mão no buraco e sente o pacote onde o deixou anos antes. Ali está a sua saída de emergência. Passaporte falso, dólares, instruções para sumir pela fronteira do Uruguai. Do lado de fora, a porta do banheiro se abre. Polícia Federal! A voz ecoa fria. Saia da cabine com as mãos visíveis. Silêncio por 2 segundos intermináveis. Ricardo fecha os olhos. Sabe o que isso significa? A cobertura caiu. O jogo mudou. E como foi treinado desde Moscou, entende que a partir daquele momento, cada palavra pode custar anos de vida. A porta se abre devagar. Ele sai com as mãos levantadas. No chão, ao lado da privada, está o pacote pardo ainda aberto. Coloque-se de costas para a parede, ordena um dos agentes. As algemas estalam nos pulsos dele. Yuri Mikhailovich Sokolov, você está preso por espionagem contra a República Federativa do Brasil. Quando ouve o próprio nome verdadeiro, o homem finalmente deixa escapar um olhar de surpresa. Não era só a cobertura Ricardo que tinha sido derrubada. Sua própria identidade, cuidadosamente enterrada do outro lado do mundo, tinha sido desenterrada ali, entre azulejos baratos e cheiro de cloro. Ele não reage, não grita, não discute, apenas endurece o rosto. Naquele momento, tudo o que havia levado anos para ser construído desmorona em poucos minutos. O interrogatório começou no dia seguinte em São Paulo. Sem a máscara de representante comercial, Yuri já não tinha muito espaço para encenação. O kit encontrado no banheiro, passaporte canadense falso, dólares, rota de fuga, somado às fotos do apartamento, aos filmes revelados e aos relatórios de vigilância, formavam uma muralha de provas. No início, ele tentou seguir o manual. Negar tudo, exigir contato com o consulado soviético, alegar perseguição política. Mas logo enfrentou a realidade. Aos olhos da lei, ele não era diplomata, nem adido cultural. Era um ilegal infiltrado com documentos brasileiros forjados. Não havia imunidade alguma para reivindicar. Depois de 3 dias de perguntas, silêncio e longas pausas, Yuri finalmente quebrou o gelo. Confirmou o nome verdadeiro, origem em Moscou, formação no serviço de inteligência soviético. Contou com frieza quase clínica que fora treinado desde os 22 anos em técnicas de infiltração, falsificação, construção de identidades e roubo de tecnologia. A identidade de Ricardo Ferreira Santos, explicou ele, tinha levado anos para ser montada pela KGB. Registros brasileiros adulterados, escolas incluídas nos arquivos, empregos falsos em empresas que já não existiam ou tinham arquivos caóticos. Quando Ricardo pousou no Brasil, em 1977, ele já existia nos documentos há décadas. Yuri descreveu a missão com simplicidade. Estabelecer-se em Campinas, se tornar confiável naquele ambiente, aproximar-se de empresas de ponta e da Unicamp, colher tudo o que pudesse sobre telecomunicações, computação e comunicações por satélite. Fotografar relatórios, plantas, esquemas, sempre que tivesse alguns minutos sozinho com um documento. Os encontros no Parque Taquaral eram apenas uma parte da engrenagem. Ele passava microfilmes para o courier, que seguia até São Paulo, entrava no consulado soviético e despachava tudo para Moscou pela mala diplomática. Nada de transmissões de rádio cinematográficas. Era espionagem de escritório, silenciosa. Quando um dos interrogadores perguntou se ele se arrependia, a resposta entrou para o relatório.
Eu servi o meu país. Vocês servem o de vocês. Brasil rouba segredos. A URSS rouba segredos. Não existe inocente na Guerra Fria. Eu joguei o jogo por 8 anos. Desta vez, vocês jogaram melhor. Não havia culpa na voz, apenas constatação. O julgamento aconteceu em julho de 1985, em Tribunal Federal. Parte em segredo de justiça, parte com imprensa do lado de fora tentando arrancar qualquer detalhe. Yuri foi condenado por espionagem, falsificação de documentos e uma lista de crimes conexos. A pena, 25 anos de prisão. Mas ele não ficaria tanto tempo assim atrás das grades brasileiras. 1 ano e meio depois, em outubro de 1986, a Guerra Fria bateu à porta do caso Sokolov de novo. Negociações discretas entre Brasil e União Soviética, mediadas por canais diplomáticos, resultaram numa troca de prisioneiros. Yuri seria enviado de volta a Moscou. Em troca, cidadãos brasileiros detidos em países do bloco soviético seriam libertados. Numa madrugada chuvosa em Brasília, Yuri foi colocado sob escolta num avião. Não houve algemas visíveis, nem fotos. Apenas um homem de terno simples embarcando com expressão neutra. Para o público brasileiro, o caso mal passou de notas de rodapé em jornais. Suposto espião soviético trocado em acordo diplomático. Nada de detalhes, nada de garrafas quebradas, banheiros de supermercado, jogos de gato e rato em Campinas. Para a comunidade de inteligência, porém, a Operação Jumbo, como o caso foi oficialmente batizado, virou estudo obrigatório. Mostrava como um desertor anônimo em Viena podia derrubar um agente a milhares de quilômetros de distância. Como uma biografia perfeita demais podia ser pista. Como a rotina mais banal, fazer compras no mercado, podia esconder e, ao mesmo tempo, revelar um segredo. Quanto a Yuri, os fragmentos que escaparam após o fim da União Soviética indicam um destino melancólico. De volta a Moscou, foi interrogado longamente sobre cada detalhe da captura. Depois, aposentado silenciosamente com uma pensão modesta e um aviso claro: desapareça da vista. Rumores sugerem que morreu em 1994, aos 51 anos. Sem honras, sem livro de memórias, sem glória. Mais uma peça descartada numa máquina que já nem existe. O Jumbo Eletro de Campinas virou o Walmart nos anos 2000. Mudou fachada, dono, layout. O corredor de produtos de limpeza foi redesenhado. O velho banheiro dos funcionários foi demolido. Ninguém mais ali imagina que um dia aquele espaço foi palco de uma das operações de contra-inteligência mais discretas da Guerra Fria brasileira. Mas em algum arquivo em Brasília, há uma foto impressa. O interior de um supermercado nos anos 80, prateleiras de desinfetante de um lado, sabão em pó do outro e um rastro de homens de terno levando um cliente algemado pela saída dos fundos. É uma imagem banal, fria, quase sem emoção. Só que para quem conhece a história, aquela é a cena em que a vida dupla de Yuri Sokolov acaba. E em que o Brasil descobre que, por 8 anos, um dos corredores mais comuns das suas cidades, o de um simples mercado, fazia parte do tabuleiro invisível da Guerra Fria. Obrigado por acompanhar mais essa história até o fim. Se você quiser que mais pessoas conheçam as sombras da Guerra Fria que passaram aqui bem perto da gente, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Nos vemos no próximo capítulo das Histórias da Guerra Fria. Muita gente acha que espionagem acontece só em embaixadas, bunkers secretos e salas cheias de monitores. Mas, durante a Guerra Fria, os lugares preferidos para encontros entre espiões eram justamente os mais comuns. Supermercados, cafés de bairro, parques cheios de família, estações de trem. Sabe por quê? Porque ninguém repara 2 pessoas normais conversando perto da prateleira de detergente.
mas todo mundo repara em dois caras de terno escuro sussurrando num beco vazio. No fim das contas, o maior truque da espionagem não é desaparecer, é parecer tão normal que você se torna invisível.